Olá pessoal, vamos dar início então à disciplina de bioquímica geral. Começamos com umas funções orgânicas. Meu nome é Fabrício Lopes, né? sou, sou bacharel em Química e deixo meu e-mail para vocês ali caso tenha alguma dúvida. A, a disciplina tem esse caráter, né, da bioquímica, porém a gente vai dar aqui uma ênfase, né, uma revisada, na realidade, nas funções orgânicas. Aquilo que vocês viram no ensino médio, né, em extensas aulas, né, ou não sei se viram, é um conteúdo bem robusto, né, mas a gente vai dar um caráter de revisional nas funções orgânicas para poder asfaltar o caminho quando chegarem nas biomoléculas, na parte bioquímica, né? Uma parte bem pesada da química orgânica que tem que ter esse arcabouço, digamos, de conceitos para chegar até lá. Em andamento, então. Pessoal, eu vou dividir a aula, né? Eu sempre gosto de botar um sumário quando a gente começa, né, para situar qual vai ser o nosso caminho a ser trilhado. Tá? Então nós temos aqui o começo com uma classificação. Eu vou botar um tipo de um esqueleto para mostrar, né, o que vai, para por onde a gente vai caminhar. Né? E nessa classificação, né, depois vai ter os slides e falaremos sobre os hidrocarbonetos, sobre os álcoois, sobre os fenóis, os ésteres, os aldeídos, cetonas, os ácidos carboxílicos, aminas, amidas e aletos orgânicos. Vejam que não é pouca coisa, né, que vai ser visto hoje. Né? Mas em caráter revisional ainda é muita coisa ainda. Né? Quiser fazer uma aula inteira sobre isso aí, né, teria que ser muitas aulas além do conteúdo que a gente viu aqui. Mas eu penso que com essa revisão vai dar para aflorar um pouco as ideias e vocês vão tirando dúvidas com o tempo, quando elas vão aparecendo. Vai ter bastante coisa na apostila, né? Na apostila tem um embasamento teórico bom, né? Revisional bom, então creio que a gente vai poder caminhar mais ou menos junto. Vamos passando. Pessoal, a classificação. Todas essas moléculas aí, né, não são poucas, né? Elas, dentro da química orgânica, elas têm que passar por uma classificação para poder ser compreendidas. Então, um dos critérios são os átomos constituintes. Que átomos estão na molécula que pode nos dizer que função pertence, que propriedade tem, né, como vão se ligar. Também tem os radicais ligantes, né, que são os grupos ligantes. A gente chama radical aqui, mas eles são grupos ligantes né, que fazem ramificações da molécula que também denotam classificações. E a natureza das ligações. Uma ligação química não é só, né, não é só aquela representação que a gente vê que é um átomo num lado, um átomo no outro, um tracinho entre eles. Né? Existe bastante coisas envolvidas na ligação química, né? E na química orgânica não é diferente. Então essas ligações químicas são um critério de classificação das compostas orgânicas. A gente vai ver direitinho depois como elas se apresentam. Então, de certa forma, a classificação diz que essas características agrupam os compostos orgânicos por semelhança, formando assim as funções orgânicas. Né? Grandes agrupamentos de moléculas parecidas, com propriedades parecidas, formam as funções orgânicas. Certo? Vamos dar andamento. Aqui, dentro da classificação, né, ainda, eu botei este esqueleto, por assim dizer. Né? São os compostos orgânicos aqui revisados, serão os hidrocarbonetos, né, a função hidrocarboneto, as funções oxigenadas, que se dividem em 6 grupos, né, a saber, álcools, fenóis, aldeídos, ácido carboxílico, éteres e ésteres. Os aletos orgânicos, né, aqui está no plural porque é mais de um
mas eles não se desdobram. É mais de um composto formado, né? E as funções nitrogenadas, né, pessoal? As funções nitrogenadas na bioquímica e na vida da gente são muito importantes, né? Então isso aí é um ramo da química muito importante, né? Pra gente ir no campo da farmácia, da química, das análises, das funções orgânicas humanas e animais. Tá? As funções nitrogenadas se dividem em aminas e amidas, né? Percebam que vocês já devem ter visto aí, talvez no ensino médio, por aí, mais funções orgânicas, né? Algumas outras mais aí, mas a gente vai se ater a essas, por hora, né? São as que mais aparecem nos compostos bioquímicos que veremos a seguir, certo? Continuamos. A primeira função são os hidrocarbonetos, né? São compostos constituídos por apenas átomos de carbono e hidrogênio, né? Essa palavra apenas parece que deixa eles muito, digamos, simples, mas do contrário, não. Eles são muito importantes, né? Os hidrocarbonetos, eles provêm, né, do petróleo, né? Do líquido famoso, ouro negro, né? Só que toda a indústria farmacêutica, né, é beneficiada pelos hidrocarbonetos vindos do petróleo. Depois existem a partir deles, depois você pode fazer síntese de outros compostos, mas ele é muito importante, né? Na química ele é muito importante. Aqui, né, nessa revisão da aula, aqui da videoaula, eu vou me ater aos alcanos, né? São a primeira linha de hidrocarbonetos. Na apostila vai falar um pouco mais ali, né? Vai citar ali os outros hidrocarbonetos, mas aqui nós vamos revisar esses, né? Um mais importante, né, que vocês devem ter visto aí, é o metano. O metano, ele é o gás dos pântanos, o gás dos flatos, dos gases intestinais, né? É o famoso metano. Temos o propano, né? O propano é um dos constituintes do gás de cozinha, né? É uma mistura de propano e butano. O butano já está no lado aqui. E aqui eu aproveito para introduzir para vocês, né, caso alguns já não tenham conhecimento, né, das formas como as moléculas orgânicas, né, são expressas. Existe essa formulação bem característica, que o átomo e seus ligantes, né, que também a gente vê isso na química inorgânica, não é tão incomum assim para a maioria dos alunos, né. Tem a representação de bolinhas, né, chama de pauzinho e átomo, pauzinho e bola, uma coisa assim, a gente pode ver, que é uma representação bastante ilustrativa de como está a molécula, né? E aqui a gente pode ver também alguma informação de conformação, né? Não é reta a molécula, ela é em forma quebradinha assim, porque existem forças que estão ocorrendo cada uma devido a elétrons, enfim. Mas a representação em traços, ele é muito comum. De modo simples, cada traço, cada ponta, quando está assim, não tem nada, aqui tem um carbono e 3 hidrogênios. Essa ponta é isso aqui. Essa outra ponta aqui, como o carbono, vocês podem ver na apostila, né? E dá para ver também por aqui, ele só pode fazer 4 ligações, né? Lá da química inorgânica, lá existe toda aquela teoria, né, de quantas ligações cada molécula pode fazer. Bom, o carbono só pode 4, né? Então aqui vai ter um carbono, já se ligou com um carbono vizinho daqui ou daqui, então só pode ter mais 2 hidrogênios. E assim vai, aqui repete aqui e aqui igual a ser outro. Então esse tracinho que vocês veem aqui é essa molécula. Tá? Vai aparecer bastante isso, pessoal, depois. É bom se acostumar. Tá? E uma outra observação. Eu também não vou me ater muito à nomenclatura. A nomenclatura dos compostos, vocês sabem que digamos, um capítulo enorme, aberto em cada função. Né? Vocês devem ter visto isso no ensino médio. São aulas e aulas sobre isso aí. Só que a nomenclatura aqui, né,
para a bioquímica, ela não vai ter tanta importância. Né? Porque a gente precisa muito identificar as funções orgânicas nas moléculas, nas biomoléculas, as moléculas grandes. Quando aparecer lá um aminoácido, uma proteína, vocês têm que identificar, olha, aquele agrupado do canto ali é uma amida, aquele ali no outro canto ali é um ácido carboxílico. Né? Então, nós vamos dando ênfase ao que realmente precisa de conhecimento futuro. Claro que existe todo, né, se quem quiser ir atrás de informação aí, tem na apostila alguma coisa, mas se quiser ir mais eu ainda posso botar um conteúdo extra. Sou capaz de botar um conteúdo extra sobre nomenclatura, a caráter extra, né, de informação para vocês. Tá, pessoal? Vamos trilhar nosso caminho no que realmente importa. Vamos lá então. E aqui o que eu coloco já é um pouquinho de nomenclatura, né, para não passar em branco, né? Temos o metano, ali, 1 carbono metano, 2 carbonos etano, 3 carbonos propano, 4 butano, 5 pentano, que vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, né? Então, mas eu já botei para constar que está aí, aparece. E eu vou dar essas pinceladas de nomenclatura em todas as funções, tá? Mas não vou me aprofundar tanto nas regras de nomenclatura, porque, como eu disse, não é o escopo total da disciplina. Temos muita coisa para ver, a disciplina é bastante longa e bastante carregada de conteúdo. Pessoal, os álcoois. Outra função orgânica, né, cujas moléculas possuem uma ou mais hidroxilas. Né? Esse agrupamento aqui chama-se hidroxila, né, quando está ligado ao H. Né, que é o grupo funcional ligado a átomos de carbono saturados de uma cadeia carbônica. O que é um átomo de carbono saturado? Isso deve ter visto lá no ensino médio. Um átomo de carbono saturado é o que só faz uma ligação. Né? Uma ligação simples. Uma ligação simples, uma ligação simples, uma ligação simples, uma ligação simples. Este é um átomo de carbono saturado. O oxigênio tem que estar ligado a um átomo de carbono saturado com... Só tem uma ligação assim. Ele não pode ter duas aqui. Vocês vão ver depois no fenol o que acontece. Tá? Então, o átomo de oxigênio, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Ligações simples. Digamos, esses tracinhos mais fortes aqui, né, que estão vendo aqui, que é um escadinho assim negrito e espontilhado, isso aqui são questões de estrutura espacial, né? O tracinho, isso aqui está no plano da página, né? Quando está esse negrito, quer dizer que está para frente, né? Imagine a estrutura, está para frente. E quando está com tracinhos riscadinhos, quer dizer que está para trás. Imagina que fosse entrando na página. É uma notação de passar 3 dimensões para uma só, né? Então vamos aos poucos. Então, temos a molécula de metanol, né? O R aqui, o R, que seria esse grupamento aqui, né? A gente chama de um radical, porque aqui está a hidroxila. O R é o grupo metil, né? Que está ligado na hidroxila. Então tem essa representação, tem essa aqui que é bem simples, consegue tudo a mesma coisa, né? Então a gente passa do 1 carbono, né? Metanol, metil, metanol, sufixo ol na nomenclatura, a uma molécula com mais um carbono. O famoso etanol, né? 2 moléculas de carbono e uma molécula ligadas a uma hidroxila de carbonos insaturados. A representação está aqui, 1, 2 carbonos. E o R aqui, né, que é o radical ligado aqui, esse aqui é o grupo metil. Grupo etano. O grupo etil aqui, etil. Tá? Então, o etanol, o álcool etílico que a gente vê aí, o 70% para lavar a mão, enfim, muito usado em tudo, né? Só que o nome dele é etanol, né? Pelas nomenclaturas, chama de álcool etílico. Tá, pessoal? Vamos passar para um... Agora tem uns exemplos. Agora vocês vão ver agora como é que eu consigo abordar essas funções assim como exemplos. Vocês vão ver a dinâmica dos slides agora.
Então, eu boto um exemplo de, de, de álcool, né? Para vocês verem, o glicerol. Ele vai aparecer depois lá, né? Nas reações lá na frente, na bioquímica. Então, o glicerol é um álcool. Tem grupamentos álcool ligado a carbonos insaturados. Estão vendo? Olha a representação de tracinhos aqui. Tá? Compõe glicerol. Agora eu mostro como está o grupo álcool, funcional álcool em biomoléculas. Então a glicose, né? A glicose vai aparecer bastante. Ela é cheia de álcool ligado nela, pessoal. Um álcool para trás, para frente, né? No plano da página. Então está aí o grupo álcool. Trouxe mais uma aqui, trouxe a testosterona, um hormônio masculino. Uma molécula excretada por glândulas. Tem um grupamento álcool aqui presente também. Tá, pessoal? Vamos lá. Os fenóis. Lembra da informação lá que eu disse que um álcool tinha que ter o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Né? Aqui, esse grupamento OH, né? Essa hidroxila, ela é ligada a um carbono insaturado. Né? Aqui está a insaturação. Uma ligação dupla. Então ele pode ser representado desta maneira, pode ser assim também, né? Ligação dupla, esta. Lembra dos tracinhos? Né? Só pode fazer 4 ligações. Essa aqui pessoal, isso aqui dentro não é um oxigênio, como já vi falar por aí, né? Isso aqui quer dizer a ressonância. Né? Isso aqui isso aqui é isso aqui. Né? Isso quer dizer que porque em nível molecular, né, essas ligações podem correr essa para cá, 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 essa. Então ficam em ressonância, então a molécula é desse jeito apresentada. Tá? E estruturalmente com um sistema de bolinhas aqui, ela está aqui, ó. É um grupamento OH ligado a um carbono insaturado. Tá? É o fenol ou hidroxibenzeno. Na indústria química, pessoal, o fenol ele aparece na criolina. Já ouviram falar na criolina? É o ortocresol, aquele cheiro característico, né? Um desinfetante forte aí, né? Então aqui você já aparece aqui o grupo fenol ligado a um carbono insaturado. A molécula tem um grupo metil lá em cima, mas já tem esse canto. Nas biomoléculas, né, temos o aminoácido tirosina. Né? Tem o grupo funcional fenol ligado nessa molécula, tirosina, que pode ser adquirida se alimentando, né, ou através de cápsulas artificiais e suplementos alimentares. Certo? Agora, os aldeídos. Né? São moléculas são formados por um radical R, alifático ou aromático, ligado a um ou mais grupos formila ou doxila, que é o RCHO. Pessoal, a palavra alifático ou aromático, né, é estranha para vocês, não? Alifático quer dizer que são cadeias simples, né, retas, simples. E aromático é aquele grupo que eu mostrei antes ali, do fenol, que tem um hexágono com ressonâncias dentro. Aquilo ali é um radical aromático. Tá? Então a gente começa com um aldeído mais simples. Né? É o formaldeído, o formol, que vocês devem saber, quem trabalha na área da saúde, quem se interessa. Né? É onde o pessoal guarda as peças anatômicas, formol. Cheiro característico e tudo. Né? Então o formol é o metanal. Né? Os aldeídos têm essa terminação al, né, como característica. O grupo met, né, um carbono só, era met, et, prop, lembra essa história aí? Então, met é o primeiro. E o R aqui, né, um R que seria um outro hidrogênio. Então nós temos o metanal. Tá? Vamos para um exemplo um pouco parecido.
né, é o etanal. É o acetaldeído. Vocês conseguem começar a olhar a nomenclatura aqui, né? O nome oficial, o nome comum, o nome usual. Né? Vai ser sempre assim, quando tiver o nome usual eu vou colocar embaixo ali para vocês. Né? De uma maneira um pouquinho ali diferente para mostrar aqui como é que funciona. Então o etanol, o radical etila. Aqui tá errado. É metila. Aqui tem um errinho, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu dar um pause aqui para conferir porque alguma coisa aconteceu aqui. Não, tá certo. Vamos lá. É o etanol, o acetaldeído, né? Radical etila ligado aqui. Tá? Vamos lá. Aldeídos na indústria química. Tá? Temos o benzaldeído. É o aroma de amêndoas. Né? É muito usado na indústria de cosméticos, né? Enfim. Então é a molécula de aldeído, né? O grupo funcional aldeído ligado a um radical aromático. Né? Então está a estrutura. Um grupo funcional aldeído em moléculas, em biomoléculas, aparece na glicose também. Né? Aí vejam o grupo aldeído ligado a um carbono, um radical, né? Alifático. Não tem duplas aqui embaixo. Ele aparece aqui, ó. Também. Tá? Grupo funcional cetonas. São compostos formados por dois radicais orgânicos, R' aqui, a gente começa a colocar já, como tem mais de um, coloca um tracinho ali, né, uma linha. Alifáticos aromáticos também ligados entre si por um grupo chamado carbonila. Agora começa a carbonila a aparecer bastante. Né? Então, aqui está a fórmula geral. Né? Então, se esse R é CH3 e esse R é CH3, nós temos a propanona no lado. Né? A famosa acetona, CH3, tá? A carbonila entre radicais metil. Tá? Tranquilo? Propanona, acetona que remove as manchas das unhas aí. Acetona na indústria química, pessoal. Tintas e vernizes, muito usado, tem bastante. Né? Tintas e vernizes é muito. E nos cosméticos também. Né? É muito usado, muito como solvente de vários pigmentos. Eu trago, né, a frutose como exemplo de grupo funcional cetona nas biomoléculas. Para mostrar que ela está presente aqui. Carbonila entre carbonos. Aqui também, ó. Essa representação é igual a essa, né? Só que está em diferente modo. Né? Aqui está nos tracinhos aqui que a gente mostrou e aqui está exposta com os átomos. Então a carbonila tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. E tem a carbonila no meio. É um acetona. Né? Reparem como eu disse para vocês, que o importante é olhar, identificar essa função numa biomolécula, né? Ela está lá. Vocês sabem que isso aqui é um grupo funcional cetona. Entenderam a jogada de como nós estamos tentando abordar a aula desse jeito? Pessoal, os ácidos carboxílicos. São radicais orgânicos, onde o R, né, um radical, ou o hidrogênio, está ligado a pelo menos um grupo carboxila, que é o COOH. Geralmente são ácidos fracos, pois liberam poucos íons de hidrogênio em meio aquoso. Aquela teoria sobre se um ácido é fraco, é forte, né? Quanto libera de hidrogênio. Então, o ácido acético, graças a Deus, é fraco. A gente põe na salada, imagina se fosse forte. Então, eles têm essa fórmula
essa fórmula geral, onde para esse nosso exemplo, né, o R aqui é o grupo metil. Então, temos o ácido etanóico. Esse é o nome do ácido acético, do vinagre. Ácido etanóico. Esse é o grupo né, COOH. Esse aqui, o ácido etanóico, o ácido acético do vinagre. Tá? Onde os ácidos carboxílicos aparecem na indústria química? Eu trouxe um exemplo característico assim que é o ácido metanoico, o ácido fórmico, o ácido das formigas. Né? Então, se quem já levou uma picada de uma formiga sabe o que acontece. Aqui é uma reação do ácido metanoico que tem na picada da formiga. Né? Mas, hoje ele obtinha-se esse ácido antes esmagando as formigas, extraindo esse ácido, né? Para a indústria. Né? Hoje ele é sintetizado, não precisa matar as formiguinhas para pegar o ácido, mas é um exemplo bem característico. Né? E o ácido butanoico, né? O oico, né? Oico dos ácidos carboxílicos, e aqui do butano, né? Butano que é 1, 2, 3, 4 carbonos. Met, et, prop, but. Né? E é o ácido butírico, o nome dele. O ácido butírico é o nome comum. É o que dá o azedume, né? Quando o ranço da manteiga velha estragada, sabe? Quando estraga assim, embora eu acho que até ele já é colocado junto na margarina, na manteiga, para poder dizer que está estragado, não dá para comer mais, um gosto horrível, um cheiro também. Tá, pessoal? O ácido carboxílico nas biomoléculas, eu trouxe um aminoácido, a alanina. Né? Tem um grupo funcional aqui. Um grupo funcional ácido carboxílico. E também trouxe um exemplo muito importante, que são os ácidos graxos essenciais. Nós vamos ver depois ele mais adiante, né? O ômega 3 e o ômega 6, né? São ácidos que a gente tem que ingerir, não são fabricados pelo corpo. Né? E aqui, né, são as cadeias longas, né? Vocês podem ver. Nesse cantinho está o grupo funcional ácido carboxílico. Tranquilo? Pessoal, eu vou fazer uma pausa, uma interrupção aqui, não fica muito grande o vídeo, fica ruim de postar. Tá? Então logo eu já vou começar com uma outra.